Hello, students! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Simple Present e um foco naquelas pessoinhas bem safadas que é o he, she, it, que faz a gente dar uma embaralhadinha na hora de falar o verbo, tá? Então, só para vocês terem um pouquinho mais de palavrinhas na mente quando a gente for praticar, deixa eu voltar aqui para algumas palavrinhas que já são legais para a gente saber no dia a dia, que são verbos de rotina. Lembrando que verbos são ações, né? Então, aqui são ações que a gente faz todos os dias, são palavrinhas que são bem legais para vocês aprenderem agora que vocês são iniciantes, porque são aquelas primeiras palavras que toda vez que a gente conhece alguém, a gente precisa falar, quando a gente vai falar sobre a nossa rotina, o que a gente faz, que hora a gente acorda, o que a gente faz quando a gente acorda. E aí a gente vai primeiro praticar um pouquinho falando sobre nós mesmos e depois nós vamos falar da terceira pessoa. O que é a terceira pessoa, só para vocês relembrarem, é a outra pessoa de quem a gente está falando, que não precisa necessariamente estar ouvindo, que é o quê? Geração de fofocas, né, galera? Então, eu sou a primeira pessoa, você está me escutando é a segunda pessoa, e aí troca, né? Tem aquela troquezinha quando para você o eu sempre vai ser a primeira pessoa, enfim. E a terceira pessoa, ele, ela, ou seja, aquela pessoa de quem a gente fala, mas que não necessariamente precisa estar ouvindo, enfim. Não diz respeito a mim nem a você, diz respeito a outra pessoa. Vamos lá, então, falar sobre daily routines. Eu vou ler aqui, então, esses verbos e vocês vão repetir. Aí, gente, eu vou ler e aí eles vão repetir, tá? Não vou fazer isso, porque tá todo mundo com pressa nessa vida. Cadê o próximo slide? Se não tiver isso também não é professor. Se não tiver uma dificuldade tecnológica, não é um professor, né? Bom, agora que vocês já viram todos esses verbos que falam sobre a rotina, vamos ler aqui essa partezinha dos exemplos, tá bom? Aliás, vamos na ordem aqui, ó. Esses exemplos aqui grandes que estão aqui na tela. I eat lunch at noon every day, and she eats lunch at 2 p.m. every day. Essas partes aqui, gente, não é o foco agora, tá? Esse at noon, at 2, isso daqui é aquela frase mais completinha. Tá falando o horário que as pessoas fazem essa ação, que aqui no caso, eat lunch, que é almoçar, tá bom? Então, reparem que aqui o I fala eat, como o verbo estava sendo apresentado na página anterior. Eat é comer. E aí, para falar I com I, a gente não põe nada. No inglês acontece isso, a gente não fica alterando o verbo dependendo de quem que vai aparecer na frente. E isso é muito legal, isso facilita a nossa vida, senão a gente ia ter que aprender várias conjugações, igual quando pessoas precisam aprender o português ou outras línguas latinas, né? Agora, quando a gente está falando de he, she, it, que é a terceira pessoa, que é a pessoa de quem a gente fofoca, a gente tem que colocar um S no fim do verbo, como se a gente estivesse colocando o verbo no plural, tá bom? Então, repara que nessa parte aqui de baixo, por exemplo, a gente vai ter essa primeira coluna aqui com outros sujeitos e essa coluna aqui especificamente com a terceira pessoa do singular, que é aquele que pede que você coloque o verbo como se fosse no plural, tá bom? Então, eu vou ler aqui e vocês repetem. Então, you get up at 7 o'clock. She gets up at 5:30 a.m. Por que que o mesmo verbo mudou dependendo do sujeito? Porque só he, she e it que vai pedir que você coloque o S no fim do verbo. A mesma coisa aqui. Enquanto we start work, he starts work. They leave work. Rob leaves work. E por que o Rob está pedindo S? Porque Rob é um he. Só que em vez de falar he, eu quis especificar quem é essa pessoa de quem eu estou falando. Coloquei o nome em vez do pronome para ser um pouco mais específico, para você não confundir. Se eu estou falando he, tem duas pessoas, eu preciso especificar de quem eu estou falando, certo? Aqui, então, de uma forma bem prática, nesse material aqui, eu vou ter essa tabelinha que eu não estou conseguindo selecionar.
Agora eu consegui. E nessa tabelinha, você vai perceber que é uma coisa que nunca vai acontecer no português ou no espanhol, que você tem que ter cada sujeito numa linha e o verbo do ladinho, porque ele vai mudar várias vezes. Não precisa disso, porque com I, you, we e they, não vai mudar. É só você colocar o verbo mesmo. Inclusive, é por isso que quando a gente usa algum verbo no inglês, a gente precisa do sujeito antes para saber quem que faz a ação, porque o verbo não fala de quem, ele não demonstra quem que veio antes, né? Agora, quando você vai usar he, she e it, lembra de colocar o S no fim do verbo, como se tivesse colocando ele no plural. Deixa eu ver se tem alguma tabelinha aqui. Tem. E qual que é a regra? Só tacar o S em qualquer lugar? Não, né, gente? Tudo tem uma regrinha, a gente tem que memorizar. Depois de um tempo fica automático, mas primeiro a gente vai ver a regra, memorizar até para a gente ficar um pouco mais seguro, tá bom? Então, aqui. I eat lunch, she eats lunch. Foi como se colocasse no plural, que é um negócio esquisito pra gente quando a gente aprende inglês, ter duas consoantes junto, né? Eat, eats. Não fica itis, né? Eats, a pronúncia. E o S foi tacado ali simplesmente. Dane-se que antes é uma consoante. Ficou só o S ali mesmo, e isso acontece muito no inglês. Mas, no segundo exemplo, I finished work, he finished work. O que aconteceu nesse segundo exemplo é que teve o SH. Toda vez que a gente tiver chiados, ou seja, S, S, CH, SH, X, a letra Z por algum motivo e a letra O, a gente precisa pôr ES no fim. O porquê? Para os chiados faz sentido, porque ficaria estranho você falar finish e meter um S ainda no X. Então, coloca um ES, finishes, finishes. Aqui tem a listinha, tá? Das exceções, para vocês não ficarem doidos. Tem aqui, ó. Então, SH, CH, O, XZ, enfim. Agora, aí é só você colocar o ES. Agora, essa parte aqui só tá confirmando aquilo que eu já falei. Não trouxeram um exemplo com letra O. Aqui embaixo, ó. Só para vocês verem, ó, confirmando. Tem SH, põe ES. Tem CH, põe ES. Agora, aqui no goes, por exemplo, que era a palavra go, foi o ES. É como se os substantivos, aquelas palavrinhas que a gente coloca para nomear coisas, a gente põe ES no fim para pôr no plural. É a mesmíssima regra do plural, tá bom? Potato, a gente não escreve potatoes, go vira goes, mas aí na hora de falar a gente não fala potatoes, fala potatoes e go vira goes, tá bom? E aí tem alguns exercicinhos aqui para vocês fazerem. Agora aqui, galera, que tá me avaliando, eu não sei quanto tempo já foi. Não sei quanto tempo já foi. E eu não sei se vocês queriam que eu trouxesse o verbo to be. Mas aqui, ignorando agora, falando com os alunos. Então, e só para a gente finalizar aqui, o verbo to be, quando a gente está falando de presente, com o he, she, it, ele também fica um pouco diferente, né? Ele só vai variar 3 vezes, ainda bem. No português já variaria por volta de 6 a 7 vezes. Então, a gente teria ali o he, she, it como is, o resto vai praticamente are, e só o I que vira am, certo? Bom, gente, faz muito tempo que eu não dou aula. Eu não sei se era isso que vocês estavam esperando. E eu estou fazendo isso daqui bem rapidinho também, porque me foi falado que precisa para amanhã. Então, eu já estou fazendo hoje para não ter erro, porque aqui já é de noite, tá? Eu não sei se era isso que vocês esperavam. Tendo mais familiaridade com o material, posso melhorar, posso treinar. Eu amo fazer isso da vida. Se vocês me derem a oportunidade, ficarei muito grata, porque é isso que eu amo fazer da minha vida. Tá bom? Obrigada e até mais.